O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, aqueles que aqui estão presentes. Escutamos nesses dias a retomada da nossa leitura do livro dos Reis. E nós nos colocamos frente a frente com Elias. Elias que chega diante de Acabe, o rei de Israel, e diz: pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Aqui se abre uma beleza singular daquilo que significa a presença de Elias no meio do povo de Deus. Se abre uma perspectiva fabulosa para nós, a fim de que possamos entender o que significa realmente não só a chuva e o orvalho, naquilo o que significa a chuva e orvalho na própria tradição bíblica, para nossa compreensão de viver segundo o Evangelho, e que tomam uma forma crucial na retomada que teremos do discurso das bem-aventuranças. Primeiro, só para contextualizar, Acabe introduz no meio do povo de Deus, por causa de sua esposa, o culto a Baal. E Baal, esse suposto Deus, seria o Deus responsável pelas chuvas, pela fecundidade, pelas colheitas. Pensando-se então, naquele tempo, se começamos a cultuar a Baal, começamos a ter mais chuvas, mais orvalhos, mais fecundidade. E o Deus de Israel, que deveria realmente ser o Deus no qual colocamos nossa confiança, como nós cantamos no Salmo, o Senhor, do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra.
o Senhor, Deus de Israel, começa a ficar de lado e todos começam a cultuar Baal. E a fala de Elias agora é muito simples: vocês estão cultuando Baal, mas não vai cair nenhuma gota de água enquanto eu não disser. Não porque eu seja quem tem a autoridade ou o poder, mas porque o Senhor, nosso Deus, está sendo deixado de lado. E se olharmos bem essa saga, veremos que Elias é o exemplo do homem justo, que pratica a justiça. E praticar a justiça na Sagrada Escritura significa obedecer ao Senhor, Deus de Israel, que é aquele no qual nós encontramos o nosso repouso. A saga de Elias continua, como também a nossa. Afinal de contas, nós buscamos, sim, justiça. Entretanto, nós confundimos justiça com aplicação de leis. Nós pensamos que justiça seja tratar os outros por igual. E, na verdade, não. O que isso tem a ver? Simples. Elias é o modelo daquele que vive obedecendo e seguindo os preceitos do seu Senhor, com fidelidade à aliança firmada através de Moisés e o seu povo, quando o povo, dias atrás nós escutamos, nós obedeceremos tudo que o Senhor nosso Deus disse nos seus escritos, nós vamos seguir-te, Moisés, nós serviremos somente ao nosso Senhor. E agora, vemos Elias bater de frente exatamente com aquele que deveria guardar a fidelidade e a justiça ao Senhor nosso Deus, mas que se desvia. Isso se dá ao longo de muito tempo. Buscamos justiça. E não é à toa que nós escutamos exatamente no versículo 6 do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que vai até o capítulo 7, do 5 ao 7, é chamado o discurso das bem-aventuranças, ou o discurso da montanha. Não é uma poesia, ainda que seja lindo. Não é somente um escrito de inspiração para que possamos aliviar as nossas dores e os nossos sentimentos, ficarmos mais acalentados, citarmos como se fosse poesia, ou de Fernando Pessoa ou de Clarice Lispector. Não é à toa que no versículo 6 vai ser dito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O capítulo 5, 6 e 7, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus é a carta magna, é o estatuto, é a regra para se viver a dinâmica do reino de Deus segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que, como Moisés, hoje, no Sermão da Montanha, ele sobe a um lugar diante de todos aqueles que param para escutá-lo e fala novamente quais são os princípios para segui-lo e para viver a dinâmica da justiça segundo o reino de Deus. E aí então cabe a todos nós termos a capacidade de, como lá atrás, falar ou não como povo, nós só serviremos ao Senhor nosso Deus e então praticarmos a justiça. E a justiça que significa colocar em prática os ensinamentos de nosso Deus. A justiça que significa estar à disposição de segui-lo, porque, caso contrário, nós poderemos ter chuvas até em demasia, como acontece no sul, ou poderemos ter seca, como acontece em algumas áreas do Nordeste, ou ainda, como vemos há poucos dias, partes do Nordeste que também são alagadas. Nós teremos chuva ou sol, mas faltará o principal, que é ter a compreensão e a certeza de que nós estamos refugiados naquele que deve ser o nosso socorro, o Deus de Israel, que agora, em Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, nos diz:
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas se você tem fome e tem sede, você busca o que comer e busca o que beber. Se você tem sede e fome de justiça, então é preciso que você faça uma reflexão simples. Será que, a exemplo da primeira leitura, eu sou como Acabe, que confia em outros tantos deuses, ou eu sou como Elias, que encontra só no Senhor o seu repouso? É uma pergunta muito simples, porque é muito fácil nós ficarmos citando a Escritura como poesia, ou mergulharmos na profundidade daquilo que ela diz. E aqui um importante comentário: eu fico encantado como o Padre Samuel tem a capacidade de mesclar tantas realidades e trazer numa explosão de beleza que nos encanta e nos questiona. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Procuramos sim justiça, procuramos justiça legal, procuramos justiça política, procuramos justiça em tantos lugares, mas nós nos esquecemos da principal justiça, que é a justiça de saber se nós vamos ou não seguir aquele que é o parâmetro para realmente viver a dinâmica do reinado de Deus no coração humano. Os nossos problemas atuais, quais são? Será que é realmente a falta de falar de Deus? Olhamos que lá no tempo de Reis, com Elias, falava-se também de outro Deus. No nosso tempo nós falamos também, como naquela época, falamos de muitos outros deuses. Aqueles que satisfazem nossos egos, massageiam fazem nossas vontades se tornar realidade, ou então justificam as nossas ações. Mas o ponto principal é o seguinte: aonde está realmente a justiça, que é ver resplandecer a vontade de Deus no meio dos homens? E se a vontade de Deus, me perdoem, mas eu voltarei ao Evangelho de João, se a vontade de Deus é que ninguém se perca, se a vontade de nosso Deus é que todos nós estejamos unidos em seu Filho Jesus Cristo, por que então nós não conseguimos viver em concórdia? Por que então nós não conseguimos ver, na verdade, um olhar compassivo daqueles que tanto falam do Senhor, mas não fazem com que as suas vidas sejam fecundas de esperança como sinal da graça? E aí vem aquilo que eu disse: a chuva e o orvalho eram sinal da graça de um Deus que não desampara seu povo. Afinal de contas, quando se tem muita sede, quando se falta muita água, o pouco de água que se encontra é graça. Não é à toa que nós temos aqui no Santuário Basílica um lugarzinho chamado Milagre, que nada mais é do que uma grande pedra, da qual aqui da região, vindo da direção de Nova Lima, vem a umidade que chegaria dentro de Belo Horizonte e resfriaria a cidade de Belo Horizonte. Só não faz assim porque a especulação imobiliária no final da década de 80, ou princípio da década de 90, fez com que um bairro fosse erguido com prédios gigantescos e impediu com que a frente fria chegasse até a cidade, por isso que desequilibrou todo o microclima de Belo Horizonte. Mas aqui nós recebemos uma frente fria que, ao bater nessa pedra resfriada, condensa-se a água e goteja-se num determinado lugar que os eremitas antigos fizeram uma caixa de água, aonde ali aquela água gotejando se tornou a única água que se tinha no alto deste santuário, até que em 1960, se não me engano, começou-se a ser utilizado o bombeamento de água lá de baixo, de 1.800 metros para baixo, até aqui em cima. Era a única água que aqui existia. Por isso era um milagre, porque onde se falta o essencial da vida, ali acontece um milagre. A água era sinal exatamente da graça de Deus. Não é à toa que quando começa a chover, e nós estamos em alguns grupos que estão em oração, falam assim: nossa, que bênção, é a graça, sinal da graça de Deus. Ora, o que Elias está dizendo não é somente de chuva, está querendo dizer: a graça se ausentará da vida do povo de Deus enquanto eles não voltarem para a palavra do Senhor nosso Deus.
E quem era o exemplo, ou quem era o portador da palavra fiel do Senhor nosso Deus, a exemplo de Moisés, se não Elias nesse tempo? Hoje, nós não paramos nem para escutar ao Senhor na Escritura, nem aqueles que têm o compromisso de nos fazer entender a Escritura com profundidade, mas damos ouvidos a muitos outros que nos prometem abundância, fecundidade, felicidade, a qualquer custo. E passamos fome e sede, não porque queremos fazer a vontade de nosso Deus, mas porque procuramos no lugar errado. Caríssimo, caríssima, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Uma ligação direta que gostaria de fazer. Aqui, a busca de quem escuta o Sermão da Montanha, de quem para escutar a Jesus Cristo e colocar em prática a palavra de nosso Deus, por ter fome e sede de justiça, se coloca exatamente e com força a cumprir o que ele diz. Portanto, a sua busca não é algo que esteja ausente, mas é uma busca cotidiana de renovar a confiança e viver segundo a graça que ele já dá. Elias diz exatamente a mesma coisa, porém para um povo que não busca, que se desviou. Você é como Elias, que sabe em quem encontrar a saciedade de justiça e de vida? Ou você é como Acabe e outros tantos que buscam um Deus que te promete tudo, mas que na verdade nada pode te dar?